Salmo 104, do verso 27 até o 30, a gente lê assim: Todos eles dirigem seu olhar a ti, esperando que lhes dês alimento no tempo certo. Tu lhes dás e eles o recolhem, abres a tua mão e saciam-se de coisas boas. Quando escondes o rosto, entram em pânico. Quando lhes retiras o fôlego, morrem e voltam ao pó. Quando sopras o teu fôlego, eles são criados e renovas a face da terra. Esse trecho do Salmo 104, ele lembra mais uma vez um trecho de Gênesis capítulo 1. Aqui no Salmo 104, ele coloca numa sequência o verbo Natan, o verbo Ahal e a palavra Tov. Natan significa dar, Ahal significa comer e Tov significa algo bom. E essas três coisas conectadas aparecem lá em Gênesis capítulo 1. Quando a gente abre lá em Gênesis capítulo 1, verso 29, 30 e 31 diz assim: Disse Deus, eis que lhes tenho dado todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês, e também dou os vegetais como alimento, e para tudo que tem em si fôlego de vida. Todos os animais grandes da terra, todas as aves do céu, e as criaturas que se movem rente ao chão, e assim foi. E Deus viu que tudo que havia feito era muito bom, e passaram-se a tarde e manhã, e esse foi o sexto dia. A ideia é de que Deus dá a comida e isso é algo bom. E o Salmo 104 retoma exatamente essa ideia de que existe uma teologia da comida que é construída a partir de Gênesis 1, desses versos que a gente leu. Essa relação é bonita porque existe um mito da criação babilônico em que Marduk vence uma guerra com os deuses e, para agradar esses deuses, ele cria um ser humano, um ser bárbaro, e esse ser humano ele tem uma função, que é recolher comida e alimentar os deuses. Mas no relato bíblico não é o ser humano que alimenta os deuses, pelo contrário, é Deus que alimenta o ser humano e que alimenta toda a criação. E quando a gente lê mais uma vez o verso 30 do Salmo 104, diz assim: Quando sopras o teu fôlego, e aqui a palavra é ruach, ou seja, espírito, quando sopras o teu espírito, eles são criados. E aqui lembra capítulo 2 de Gênesis, verso 7, em que Deus sopra o espírito e aí o ser humano é criado. Mas aqui existe ainda um outro detalhe, porque no capítulo 104 de Salmos, verso 30, a última frasezinha diz assim: e renovas a face da terra. Ou seja, aqui o salmista ele conecta a criação do ser humano através do Espírito de Deus com a produção da terra. Ou seja, Deus não somente cria a vida, Deus sustém a vida com a comida que Ele dá generosamente. Existe uma teologia da comida que nos lembra que Deus é graça e Deus é amor.